Você já se sentiu injustiçado, desanimado ou com a alma abatida? O Salmo 43 traz uma mensagem poderosa de esperança, mostrando que mesmo nos dias mais difíceis podemos encontrar luz, verdade e consolo em Deus. Preparei um vídeo especial para compartilhar essa reflexão com você. Nele, vamos juntos mergulhar no Salmo 43 e descobrir como transformar a angústia em confiança e o choro em louvor. Clique no link e assista agora. Tenho certeza de que essa palavra vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Deus tem algo para falar ao seu coração hoje através desse salmo. O Salmo 43 é uma oração de alguém que clama por justiça, consolo e direção de Deus em meio a tempos de aflição. Ele começa com um pedido: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Aqui vemos um coração angustiado, cercado por situações de injustiça, mas que não perde a esperança no Senhor. O salmista entende que somente Deus é seu advogado fiel, o único capaz de defender sua causa diante dos homens. Ele não busca justiça pelas próprias mãos, nem confia em sistemas humanos que são falhos, mas deposita toda a confiança naquele que é justo e reto em todos os seus caminhos. Essa atitude nos ensina que, quando enfrentamos injustiças ou falsos julgamentos, devemos recorrer primeiro a Deus, pois Ele é quem vê além das aparências e conhece a verdade oculta no íntimo. O salmista também expressa um sentimento de abandono, pois Tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas, porque ando de luto por causa da opressão do inimigo. Versículo 2. Aqui fica claro que até os servos fiéis de Deus podem sentir momentos de solidão espiritual. Mas é justamente nesses instantes que a oração se torna o fio que nos mantém ligados à presença do Altíssimo. A dor que o salmista expressa é real, mas a sua fé também é. Ele não nega a angústia, mas transforma sua dor em diálogo com Deus. Isso mostra que não precisamos esconder nossas emoções diante do Senhor. Ele nos convida a abrir o coração como realmente estamos, com lágrimas, dúvidas e até com os nossos porquês. No versículo 3, ele faz um pedido extraordinário: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Esse clamor revela que o salmista compreende que não basta apenas a justiça ser feita, é preciso também receber direção divina. A luz simboliza o caminho iluminado que dissipa as trevas da incerteza. A verdade representa o caráter imutável de Deus, que jamais falha ou se contradiz. Muitas vezes buscamos soluções rápidas e humanas para os problemas, mas o salmista nos ensina a clamar por luz e verdade, porque somente elas podem nos conduzir de forma segura até a presença de Deus. Ele entende que a maior vitória não está apenas em ver seus inimigos derrotados, mas em permanecer no centro da vontade do Senhor. E é isso que ele declara: então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria. V4. O objetivo final não é apenas resolver os conflitos terrenos, mas voltar ao altar, ao lugar de comunhão, ao espaço onde o coração encontra paz e alegria verdadeira. O salmista compreende que somente em Deus está a fonte de sua alegria e força. Esse versículo é um convite para nós também. Quantas vezes buscamos felicidade em conquistas passageiras, em vitórias humanas ou em aplausos dos homens? O Salmo nos lembra que a alegria verdadeira não depende de circunstâncias externas, mas do encontro íntimo com o Senhor. Ao chegar diante de Deus, o salmista declara que o louvará com instrumentos, exaltando-o por sua fidelidade. Isso mostra que a adoração nasce da fé, muitas vezes antes mesmo da vitória acontecer. Ele ainda não viu a resposta, mas já proclama que louvará a Deus, porque confia no seu agir.
E então, no versículo final, vem a pergunta que ecoa como uma pregação para a própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse diálogo interior é poderoso. O salmista conversa consigo mesmo, lembrando que o abatimento não pode dominar sua fé. Ele reconhece que a alma pode sentir-se perturbada, mas chama a si mesmo a esperança. Espera em Deus. É como se o Espírito Santo soprasse dentro de nós. Ainda não acabou, não desista, continue esperando, porque Deus é a sua salvação. Esse versículo nos ensina a importância de falarmos a nossa fé, mesmo quando o coração está em crise. Muitas vezes precisamos declarar a palavra para nós mesmos, relembrar as promessas de Deus e alimentar nossa esperança no meio da tempestade. O Salmo 43, portanto, é um cântico de confiança em meio ao desespero. Ele nos mostra que a vida com Deus não é ausência de lutas, mas certeza de vitória em meio a elas. Quando a injustiça se levantar contra você, clame como o salmista: faz-me justiça, ó Deus. Quando a escuridão tentar te confundir, peça: envia a tua luz e a tua verdade. E quando o abatimento tentar dominar sua alma, pregue para si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa é a força do Salmo 43, transformar a angústia em oração, a escuridão em clamor por luz e o abatimento em esperança viva. E que esta mesma fé invada o seu coração hoje. Que você se levante em meio às lutas e declare que ainda louvará ao Senhor, pois Ele é a sua justiça, a sua fortaleza, a sua luz, a sua verdade e a sua eterna alegria. Muitas vezes nós também nos sentimos injustiçados, incompreendidos e até perseguidos. Nessas horas, a tendência natural é desanimar. Mas o Salmo nos mostra outro caminho: levar nossas queixas diante de Deus. O salmista não se fecha em si mesmo, mas derrama sua dor diante do Pai, sabendo que Ele é justo e fiel. Esse gesto nos ensina algo precioso. Não precisamos carregar o peso sozinhos. Quando guardamos a dor apenas dentro do coração, ela cresce e se torna um fardo insuportável. Mas quando colocamos diante de Deus, Ele transforma nossas lágrimas em força e nossa fraqueza em esperança. O segredo é entender que Deus não se ofende com nossa sinceridade. Ele prefere ouvir um coração rasgado em oração do que um silêncio cheio de mágoas. O salmista abre a alma, mostra sua angústia e, ao mesmo tempo, reafirma sua confiança. Essa atitude o aproxima ainda mais da presença do Senhor. Nós também somos convidados a fazer o mesmo, abrir o coração, entregar nossas dores e confiar que Deus é o justo juiz. Ele conhece cada detalhe da nossa vida e sabe o momento certo de agir. Quando a injustiça nos cerca, podemos escolher dois caminhos: a revolta ou a confiança. O Salmo nos direciona para o caminho da confiança, que nos conduz à paz que excede todo entendimento. Assim, aprendemos que as orações mais poderosas não são aquelas cheias de palavras ensaiadas, mas as que saem da alma quebrantada. O salmista nos mostra que, mesmo em meio à dor, é possível transformar a oração em ponte de esperança. No versículo 3, há uma súplica especial: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Esta é a essência do Salmo. Pedir que a luz e a verdade de Deus sejam faróis em meio à escuridão. A luz dissipa as trevas da dúvida, do medo e da angústia. A verdade liberta das mentiras que o inimigo semeia em nossa mente. Quando nos deixamos guiar por elas, somos conduzidos à presença do Senhor, ao altar da adoração e à comunhão com Ele. O resultado é alegria e esperança renovadas. O salmista declara: então irei ao altar de Deus,
a Deus, que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Vento 4. Aquele que antes estava abatido, agora olha para a frente, cheio de confiança. Ele entende que, mesmo em meio à luta, sua vida só encontra verdadeiro sentido na presença de Deus. Esse pedido pela luz e pela verdade é um reflexo daquilo que todos nós precisamos diariamente. Quantas vezes a escuridão parece se aproximar, trazendo pensamentos de derrota, de desânimo e de solidão. É nesses momentos que precisamos clamar: Senhor, envia a tua luz para dissipar essas trevas e a tua verdade para me lembrar quem eu sou em ti. A luz de Deus nos mostra que não estamos sozinhos. Assim como o farol guia o navegante em meio à tempestade, a luz divina nos mostra que existe direção, mesmo quando os olhos naturais só enxergam caos. Já a verdade de Deus nos liberta dos enganos do inimigo. Quantas vezes Satanás tenta sussurrar que não temos valor, que Deus nos abandonou ou que não há mais esperança? É a verdade da palavra que destrói essas mentiras, lembrando-nos que somos amados, escolhidos e guardados pelo Senhor. Quando essas duas forças, luz e verdade, caminham juntas, nossa vida é alinhada ao coração de Deus. E é exatamente isso que o salmista pede, que a luz e a verdade o conduzam ao Santo Monte, o lugar da presença, o altar da adoração. O altar é símbolo de entrega e devoção. Quando o salmista diz que deseja chegar até lá, ele está declarando que não busca apenas soluções humanas, mas o encontro verdadeiro com Deus. Ele entende que no altar a tristeza se transforma em alegria, o peso em descanso e o abatimento em louvor. E é por isso que ele declara que Deus é a sua grande alegria. O salmista não diz que sua alegria depende da vitória sobre os inimigos ou da resolução imediata dos problemas. A sua alegria é o próprio Deus. Isso é poderoso, porque nos mostra que a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias, mas da presença do Senhor. Essa é uma lição prática para nós hoje. Muitas vezes colocamos nossa alegria em coisas temporárias, um emprego, um relacionamento, uma conquista, mas todas essas coisas podem mudar ou até desaparecer. Já a presença de Deus é eterna, imutável, e é nela que precisamos firmar nossa alegria. Quando escolhemos louvar a Deus, mesmo em meio à dor, algo sobrenatural acontece. A adoração abre espaço para que a presença de Deus nos envolva, e isso muda completamente a nossa perspectiva. A luta pode continuar, mas o coração passa a ter paz, porque sabe em quem está confiando. O salmista nos mostra, então, que o caminho da vitória não é apenas a justiça sendo feita, mas sim a transformação interior que acontece quando nos aproximamos de Deus. O louvor não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que, acima de tudo, Deus reina soberano. Essa confiança é o que permite que ele olhe para o futuro e diga: ainda louvarei ao Senhor. Ele não está preso ao presente de dor, mas projeta um amanhã de esperança, sustentado na fidelidade divina. Portanto, esse trecho do Salmo 43 nos ensina que, para vencermos o abatimento da alma, precisamos clamar por luz, nos firmar na verdade, buscar o altar e adorar com fé. Esse é o caminho que transforma a tristeza em alegria e a angústia em esperança. E o Salmo termina com uma pergunta ao coração: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Versículo 5. É como se o salmista pregasse para si mesmo, lembrando que o abatimento não é maior do que a esperança. Ele não nega a dor, mas escolhe crer que Deus ainda trará salvação. Essa atitude é poderosa. Falar à própria alma:
Muitas vezes, nossa mente é inundada por pensamentos de medo, dúvida e tristeza. O inimigo tenta nos prender em laços de desânimo, mas precisamos, como o salmista, pregar para nós mesmos. Devemos lembrar quem é Deus, o que Ele já fez e o que ainda fará. Isso é fé em ação. Não negar a realidade da luta, mas proclamar a realidade maior do poder de Deus. Assim, o Salmo 43 nos ensina 3 grandes lições. Apresente suas causas a Deus. Não carregue sozinho o peso das injustiças. Busque a luz e a verdade do Senhor. Elas são o caminho seguro em meio às trevas. Espere com fé. Ainda que a alma esteja abatida, confie que a vitória virá no tempo de Deus. Quando olhamos para a primeira lição, vemos que muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Queremos explicar, nos defender, lutar com nossas armas humanas. Mas o salmista entendeu, só Deus é juiz justo. Só Ele pode discernir intenções ocultas, enxergar o coração humano e julgar com perfeição. Por isso, entregar a causa ao Senhor é um ato de descanso e confiança. Talvez você esteja enfrentando acusações injustas, críticas sem fundamento ou perseguições veladas. Em vez de se consumir em tentar provar algo para os homens, faça como o salmista. Leve sua causa ao altar de Deus. Ele sabe o que você está passando e é poderoso para agir em seu favor no tempo certo. A segunda lição é buscar a luz e a verdade do Senhor. Em dias de confusão, quando não sabemos o que fazer, precisamos da direção divina. A luz de Deus é como um farol que clareia o caminho escuro. A verdade de Deus nos livra das ilusões e das mentiras do inimigo. Quando oramos pedindo, Senhor, envia a tua luz e a tua verdade, estamos reconhecendo que sem elas ficaremos perdidos. E como recebemos essa luz e essa verdade? Pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nós. Quanto mais nos alimentamos da Bíblia, mais a luz ilumina nossos passos. Quanto mais oramos e nos rendemos ao Espírito, mais a verdade guia nossas escolhas. É assim que somos conduzidos ao Santo Monte, lugar de intimidade e comunhão com o Pai. A terceira lição é esperar com fé. Esse talvez seja o ponto mais desafiador, porque esperar nem sempre é fácil. Muitas vezes, a espera parece interminável, mas o salmista nos lembra, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A espera não é passiva, é ativa. É uma espera que confia, que se sustenta na esperança, que já se prepara para o louvor mesmo antes da vitória chegar. É como um agricultor que planta e, mesmo sem ver nada brotar no primeiro dia, continua regando, acreditando que a colheita virá. Assim também é a nossa vida espiritual. A colheita da vitória chega para aqueles que não desistem de esperar em Deus. Hoje, se sua alma estiver cansada, repita as palavras deste salmo. Não permita que a angústia seja sua última palavra. Fale para si mesmo, espere em Deus. Declare para sua mente e seu coração, Ele é minha salvação e meu Deus. Porque aquilo que você fala em fé se transforma em ânimo e esperança. Deus não ignora suas lágrimas. Ele não despreza suas orações. O Salmo mostra que a presença de Deus não apenas consola, mas transforma a dor em adoração. O altar, que no Antigo Testamento era lugar de sacrifício, aqui simboliza também um lugar de alegria. O mesmo altar, onde lágrimas caem, se torna lugar de cântico. Isso nos ensina que a vida cristã não é ausência de lutas, mas transformação das lutas em testemunho. O que antes era motivo de abatimento se torna motivo de louvor. A dor, quando entregue a Deus, não é desperdiçada. Ela se converte em força espiritual, em experiências profundas com o Pai. Se hoje você se sente injustiçado, lembre-se, Deus é justo. Se você se sente perdido, lembre-se, Ele é luz e verdade.
Se você se sente abatido, lembre-se, a esperança em Deus nunca falha. O Salmo 43 é um convite para que você aprenda a dialogar com sua própria alma. É como se Deus dissesse: não deixe sua alma falar mais alto que a sua fé. Deixe a sua fé pregar para a sua alma. Essa é a postura de quem caminha com Deus. Portanto, não desanime. O mesmo Deus que sustentou o salmista é o Deus que hoje sustenta você. Ele continua sendo a sua salvação, a sua justiça e o seu refúgio eterno. Que este salmo seja não apenas uma leitura, mas uma oração diária em sua vida. Que você possa declarar em todo o tempo: a minha alma espera em Deus, pois ainda o louvarei.